Daremos início ao primeiro painel, cujo tema é Metodologia para a elaboração do Plano Plurianual Municipal. Esse painel será mediado pelo Dr. Melquisedeque Nava Neto, conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado, com a participação do palestrante, o Dr. Fábio Alex de Mello, secretário de Fiscalização do TCE. Gostaria, nesse momento, de forma honrosa, passar a palavra para o mediador do painel, Melquisedeque Nava Neto, conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento ao conselheiro Washington, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, em nome do qual saúdo todas as demais autoridades, todos os palestrantes e todos os participantes, prefeitos, vereadores, assessores e membros da sociedade civil. E, sem demora, eu vou apresentar o mini currículo do nosso palestrante. O Dr. Fábio Alex Costa Rezende de Mello é bacharel em Direito e Ciências Políticas, pós-graduado em Direito Público, Filosofia Política, Direito Processual e Civil, com MBA em Controle Externo, é professor, atua como instrutor da Escola Superior de Controle Externo, a ESEX, e da Escola de Governo e Gestão do Estado do Maranhão, é auditor estadual de controle externo do quadro de pessoal do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão desde o ano de 2001 e atualmente exerce a função de secretário de fiscalização deste Tribunal de Contas. Neste momento, passo então a palavra ao Dr. Fábio Alex para proferir a sua palestra. Bom dia a todos. Eu agradeço o convite. Na verdade, o convite é atravessado de uma grande inquietação, porque eu fui convidado para substituir um colega de trabalho que, por motivo de saúde, não pôde participar. E, em virtude desse fato, por estar substituindo um bom jogador, podemos dizer assim, que é o Clécio, que é um dos capitão lá da Secretaria de Fiscalização do Tribunal, é a primeira vez que o técnico substitui um jogador, então eu vou pedindo desculpa caso eu não consiga alcançar o desejo das pessoas aqui. A minha fala é atravessada com essa preocupação. Eu soube na segunda-feira que, devido a um problema de saúde, ele não iria participar, então eu tive que correr atrás para poder falar desse importante tema. O que é bem complicado para falar em 20 minutos. Eu acredito que o doutor Nava, que tem maior experiência nessa área, também deve imaginar. Um tema desse, que seria de um curso de, no mínimo, 30 horas, você ter 20 minutos para falar. Então, o palestrante ou o corajoso tem que ter um poder de síntese gigantesco para poder falar dessa forma e ainda mais para ser compreendido por vários segmentos que fazem parte desse evento, porque nós não estamos só com técnicos do Estado, estamos do Executivo Municipal, nós estamos com conselheiros sociais, nós estamos com estudantes. Então, além de ter um poder de síntese, traduzir essa estranheza das palavras e dos conceitos tão técnicos do PPA, da metodologia do PPA, para esse público tão diverso, é complexo demais, é desafiador, mas eu rogo ao Oxóssi, que é o orixá do conhecimento, para que ele possa abrir esses caminhos e falar, e poder falar e sensibilizar as pessoas sobre esse importante tema. Certo? Feitas essas considerações, eu vou aqui abrir uma tela para que eu possa direcionar melhor esse entendimento, certo? Todos conseguem ver o que eu estou... Conseguem ver? Consegue ver, doutor Nava, aí a tela que eu compartilhei? Perfeitamente.
Tá bom. Então, esse primeiro painel fala da metodologia para a elaboração do plano anual. Eu fiz ela de maneira bem sintética, como eu disse, porque o espaço de tempo é muito curto. Eu disponho de 20 minutos, já que eu tenho que deixar 10 para perguntas, assim conforme orientado. É impossível falar da metodologia do PPA sem antes fazer um resgate dos conceitos desses instrumentos de planejamento orçamentário, das leis orçamentárias. Esse resgate é bom porque a gente posiciona o PPA dentro desse complexo de normas que falam sobre o orçamento, que é uma importante função dentro da administração. A minha fala aqui é muito do que já viu muita coisa, como foi ressaltado, eu já tenho 20 anos de Tribunal de Contas, então a gente tem um histórico de acompanhar a evolução dessas leis orçamentárias, desde a época que elas eram mera peça de ficção, como a doutrina e a jurisprudência gostavam de chamar, para uma realidade mais presente, necessária e obrigatória das administrações públicas municipais. Então, é no sentido de posicionar. O doutor Blackout, no começo, já falou isso muito bem, do que seria essa lei orçamentária, só volto a destacar por questão didática. Nós temos o plano plurianual, que deve estabelecer de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capitais e delas correntes para os programas de duração continuada. Eu destaco aqui a expressão de forma regionalizada. O SEBRAE vai falar disso, as pessoas também vão falar, porque não dá para falar de plano plurianual sem esse macro conceito que é a forma regionalizada. Para isso, nós estamos elaborando todo um material, inclusive, de divulgação para que a gente possa dar um caráter mais didático para esse importante conceito, destacado dentro do próprio conceito de plano plurianual. O outro que a gente fala aqui de maneira passante, que é a lei de diretriz orçamentária, que compreenderá as metas e prioridades da administração pública, estabelecendo a diretriz de políticas fiscal e respectivas metas. Ele sempre está, a LDO tem que estar em acordo com o plano plurianual. E, por último, a lei orçamentária, que estima a receita e fixa a despesa de cada exercício para executar as ações previstas na lei de diretrizes orçamentárias. Então, você vê a importância de cada um, e eles são complementares, e um não pode existir sem o outro. Você não tem lei de diretrizes orçamentárias sem plano plurianual, assim como você não tem lei orçamentária anual sem lei de diretrizes orçamentárias, e muito menos sem um plano plurianual. E nesse viés, nesse caminho, o PPA constitui programas com metas e indicadores para 4 anos, a LDO explicará as metas para cada ano e a LUA proverá recursos para a execução das ações necessárias ao alcance dessas metas. Nós temos as diretrizes, o PPA tem que ter diretrizes, que são as orientações gerais, que norteiam a captação do gasto público, com vista a alcançar os objetivos, que é combater a pobreza e poder promover a cidadania. Eu acho que e também destacando a questão do desenvolvimento local, do desenvolvimento social local. E isso é o tema que o SEBRAE vai falar muito bem. E trago também para uma das diretrizes que devem ser observadas no PPA, que é o que inaugura hoje toda uma discussão em política pública, que é a questão da implementação e a sinalização dos ODS, que vai ser muito bem abordado no final. Para coroar esse evento, nada mais importante do que destacar uma palestra que vai falar muito bem dos ODS, da qual eu sou fã, e digo que todos os PPA têm que ter em suas diretrizes, nos seus objetivos, nas suas metas, formas de alcançar a implementação dos ODS. Nos objetivos, a gente trata da discriminação dos resultados, que se pretende alcançar com a execução das ações comportamentais. O que isso quer dizer? Que política pública não é feita sem que se mensure o objetivo, sem que se destaque os objetivos. E as metas, que são as quantificações financeiras. Feito esse resumo, a gente pode reduzir tudo isso em PPA, planejar. Por isso é que eu vou destacar bastante essa coisa do planejamento, que é a metodologia do
PPA é uma metodologia de planejamento, a LDO orienta e a LOA executa. E isso visa, como eu disse, a aplicação das políticas públicas e os programas de governo. Você não consegue fazer nada em matéria de políticas públicas e de programas de governo sem esses instrumentos, instrumentos orçamentários, sem o PPA, sem a LDO, sem a LOA. Correto? Feito esse cenário, a gente tem aí essa tela, que depois esse material vai ser disponibilizado, onde eu falo desse ciclo integrado do planejamento orçamentário, mas que não é o nosso foco. É aqui apenas para mostrar para quem não tem costume de como as coisas se desenvolvem, como elas se relacionam, a questão do plano plurianual, com os planos nacionais, regionais e setoriais, que é o que, de fato, nos interessa. Isso aqui é para que as pessoas entendam como se posiciona isso dentro desse cenário. Lembrando que todo investimento de governo que a execução passa de um ano para outro, ele deve estar previsto, deve estar consignado no PPA sob crime de responsabilidade. Aí daí a importância. Certo? Bem, nesse momento é bom entender que a principal preocupação, quando a gente fala de metodologia de elaboração do PPA, é a fase que é a principal, que é o planejamento. O planejamento é uma função estatal essencial. Planejamento não é função acessória. Eu destaco aqui, ela é essencial. Não se fala em governança no setor público, municipal, estadual, federal, sem esse valor fundante, que é a preocupação com o planejamento. É o planejamento que define. Não se fala em desenvolvimento social, desenvolvimento local, redução de pobreza, atingimento sem a preocupação com o planejamento. O planejamento é o local público de materialização de políticas públicas no sentido abstrato. É lá que eu vou definir. Eu gosto muito de, quando eu falo da importância do planejamento, o planejamento atravessa a administração pública, tanto no PPA quanto nas compras, como tudo, porque senão você não sabe o que fazer. Eu uso um exemplo muito simples quando eu falo de planejamento para que as pessoas entendam, já que a gente aqui não está só com técnicos. Quando você vai fazer uma compra no supermercado, que você não abre a geladeira, não abre a despensa e não anota o que deve comprar, a sua compra no supermercado ela é extremamente desorientada. Você vai no casuísmo, no achismo. E o que de fato acontece? Você ou deixa de comprar coisa ou compra demais. Por quê? Porque não houve planejamento. Numa atividade simples, é uma compra por uma casa em um supermercado, você vê a necessidade, avalie na esfera municipal. Por isso é que eu digo, no planejamento municipal para o PPA, é que se define as estratégias do governo municipal. E se fortalece o quê? Que é um novo conceito que as pessoas estão trabalhando, que é a questão da governança. E isso ocorre por quê? Porque em face da limitação da capacidade do município, já que são muitas políticas públicas a serem ofertadas, muitas entregas a serem efetivadas enquanto gestor de uma política pública municipal, o orçamento é limitado, é extremamente limitado. Então, como é que a administração pública, diante dessa demanda de serviços grande, crescente, ainda mais em época de pandemia e quando acabar após pandemia, vai fazer, se ele não elencar e não discutir de forma clara as suas opções de escolha? É necessário isso demais, correto? Como eu digo, o planejamento governamental é o espaço público de decisões. É lá que vai se decidir e é lá que vai se elaborar toda a visão de futuro de uma administração pública. E qual é o grande desafio do planejamento, principalmente para quem é gestor de primeiro mandato, como é o caso agora dos prefeitos? O primeiro ano de mandato, o prefeito novo se depara com essa necessidade de fazer o PPA. Então, talvez por isso tenha surgido a preocupação da escola de controle externo do tribunal, e é louvável essa preocupação, de municiar esses novos gestores para essa grande e importante tarefa,
que é o planejamento, que é a determinação do PPA. É impossível se falar em gestão pública eficiente sem essa dedicação, esse investimento necessário do planejamento, correto? Então, diante desse planejamento, como é que eu posso apresentar uma metodologia melhor? Bem, eu chamo ela de iniciando os trabalhos. E, para iniciar o trabalho, eu tenho que definir os passos. Na literatura, você sempre vai encontrar, geralmente, de 8 a 12 passos que devem nortear o trabalho e a metodologia de trabalho da elaboração de um PPA. Eu não gosto do número 12, reconheço, eu tenho problema com o número 12, então eu sintetizo o meu trabalho em 11. Por quê? Porque o primeiro que todo mundo fala que é a sensibilização do prefeito, quando o prefeito deve ser sensibilizado. Eu acho que isso não é uma etapa, isso não é um passo. Eu acredito que isso é a condição necessária para a ocupação de um cargo público. O que se busca de excelência, o que se busca de necessário dentro de um gestor público. É essa necessidade de planejar as coisas de forma correta. Então, essa sensibilização, para mim, não é etapa. Ela é uma questão que já deva vir com um bom administrador público, aquele administrador público que está preocupado com a governança, que está preocupado em exercer o mandato de maneira coerente e de forma a entregar serviços públicos e prestação de serviços públicos e políticas públicas de maneira organizada e efetiva. Então, quais são esses passos? Para que a gente entenda essa metodologia. Claro que aqui eu vou falar de maneira bem resumida e rápida, porque para cada passo desses seria necessário 20 minutos para a gente entender de forma metodológica, mas dada nossa metodologia aqui definida, ele vai ser apresentado um pouco mais rápido. É a composição e o alinhamento metodológico da equipe responsável pela condução do processo de elaboração do PPA. É preciso formar uma equipe, é preciso capacitar essa equipe. Essa equipe é de extrema importância. Ela tem que ter um alinhamento metodológico. Você não pode ter numa equipe dessa, claro que você vai ter uma equipe plural, uma equipe formada por diversos técnicos da municipalidade, uma equipe com diversas visões de mundo, de formação diferente. Porém, ela tem que ter alinhamento no método, porque senão ela não vai concluir o trabalho. Sem essa conclusão dessa parte, sem esse alinhamento metodológico, não se chega a lugar algum. E a composição é de extrema importância, porque não dá para fazer PPA trancado em um gabinete por uma única pessoa. Além de ser improvável, inviável e impossível, isso é autoritarismo, isso não é princípio da democracia. Quanto mais plural é a composição dessa equipe, melhor, porque são eles que dão visão de mundo. Todo mundo, a partir de sua formação ou de sua experiência de vida, tem uma limitação, tem uma visão limitada da vida. Então, essa composição é extremamente importante. Claro que você não vai estabelecer pessoas tão diferentes a ponto de transformar essa equipe numa guerra ideológica, correto? Depois, de suma importância a definição do cronograma de elaboração do PPA. Você precisa fazer uma grande tabela de Excel e observar prazo a prazo, estabelecendo, porque tem várias etapas que conclui. Existe em vários sites esses modelinhos de como fazer um cronograma. Então, é preciso planilhar. O planejamento é importante. Então, você tem que definir esse cronograma de elaboração para que os prazos não sejam atropelados e não sejam desrespeitados. O prazo é importante também para que a equipe de composição não se perca no tempo com discussões desnecessárias para a elaboração do PPA. Outro passo extremamente importante é a definição da estrutura e do conteúdo do PPA. Sem a definição da estrutura e do conteúdo do PPA, você não vai ter um PPA que
atenda tanto à necessidade política quanto aos requisitos que a lei estabelece, porque o PPA tem um rol mínimo de informações e de estrutura e conteúdo para que seja considerado PPA. É isso que o Tribunal de Contas, em breve não, já está fazendo, mas em breve vai emitir outros relatórios avaliando esses PPAs, sabendo se aquele PPA atende a essa definição de estrutura e conteúdo. Aí nós vamos fazer o que a gente chama de controle de legalidade desse, é muito importante que seja feito, observado nesse passo, essa adequação ao que diz a legislação. O outro passo é a elaboração do diagnóstico da situação do município. Lembra, o Dr. Blackout falou, e eu também falei aqui, que você tem que conhecer a região, né? O PPA de sempre está preocupado nas questões regionais, eu diria local. Você não pode estabelecer políticas públicas sem conhecer tanto o município ou a região que ele está situado. Você já imagina se você importa, vamos chamar assim o termo de importa, uma política pública que é das regiões dos cocais lá para a região de Balsas, que tem aquele agronegócio, a possibilidade de uma política pública específica daquela região para atender uma realidade social daquela região, menos favorecida economicamente do que uma superdesenvolvida, pode ser que não dê certo. Então, é preciso conhecer as potencialidades do município, os problemas do município e também a regional econômica a qual esse município está vinculado. E aqui, para mim, nessa elaboração do diagnóstico, os municípios, inclusive, podem buscar o apoio para aqui, que é de um parceiro gigante do tribunal, que é o SEBRAE. O SEBRAE conhece muito essas realidades, essas potencialidades econômicas, essas potencialidades regionais. E também tem outros produtos que você pode verificar. Inclusive, o tribunal dispõe de um instrumento poderosíssimo que os gestores pouco usam, que é um produto destinado a eles, mas que eles pouco usam, que para definir esse diagnóstico, que é o IEGE, que é o Índice da Efetividade da Gestão Municipal, que, na verdade, a gente olha um indicador de esforço, mas através desse indicador de esforço você consegue estabelecer parâmetros para conhecer a situação do município. Outro passo aí que eu destaquei, que é importante, que é a elaboração da dimensão estratégica do plano anual. Eu destaquei, botei em azul, porque ao final eu vou fazer uma observação extremamente importante sobre ela. Eu acho aqui que é o grande passo dessa estrutura, certo? Precisa a gente se ater a esse momento, mais lá na frente. Outro é a identificação dos problemas e a enfrentar para a superação dos macro desafios. Lembra que a gente precisa conhecer a situação do município. Esses passos eles são extremamente linkados, né? Eles são extremamente linkados, não dá para fazer um sem o outro. Certo? Então, é muito importante que, no diagnóstico da situação do município, eu estabeleça os macro desafios, os grandes, os pequenos. E, a partir dessa identificação, eu estabeleça as propostas para enfrentamento deles. Então, sempre planejando. Certo? Outra grande fase ou passo importante é a elaboração e desenho dos programas. Aí é que está o grande desafio da administração, é se capacitar e ter técnicos suficientemente capacitados e com conhecimento de causa e de orçamento também, e de políticas públicas para fazer os programas. Se nessa fase o programa é mal elaborado, você não vai atingir a política pública. O desenho do programa é uma condição extremamente importante para o sucesso de uma política pública, para a entrega de uma prestação pública, para a entrega de um serviço público. Com os programas é que você vai conseguir fazer as entregas. A maioria dos problemas que, quando a gente faz a auditoria de desempenho, é
que a gente evidencia, um dos grandes problemas é a falta de desenho dos programas, que a gente, não se estabelece as metas, ou as metas são irreais, ou as metas são ínfimas. Então, é nessa elaboração que você tem que ter cuidado também. Eu chamo atenção para essa parte, certo? Os outros passos, para concluir meus 11, já que a maioria trata com 12, mas como eu já disse, eu não gosto do número 12, eu tenho problema com o número 12, é a elaboração da estimativa de receita do município. Aqui é importantíssimo. Eu falei no começo que os recursos são escassos. Todo mundo, quando pensar, a prefeitura recebeu 80 milhões de reais, digamos assim, numa situação bem teratológica, para melhorar a educação. Para quem tem 80 milhões numa conta, é uma realidade. Uma pessoa física tem 80 milhões, ele vai fazer coisas anababescas, coisas inimagináveis, que eu não tenho nem condição de alcançar aqui numa fala. Mas para um município, a depender do problema enfrentado, do macro desafio e do que ele pretende entregar, isso aí pode ser ínfimo. Não estou dizendo que 80 milhões é pouco dinheiro, estou destacando dentro desse cenário de realidade de entregas. O que eu digo? Isso aqui é extremamente importante, porque senão vai faltar dinheiro. É extremamente complexo se isso aqui não for bem feito. Por exemplo, como nos deparamos com a situação da Covid. Alguns municípios faltaram recursos e da saúde exatamente por uma falta de planejamento das receitas do município. Tudo bem que a Covid ninguém previa, não previa no ano quando ela iniciou, mas para o ano seguinte, já que a situação de sair da pandemia não era previsível, talvez ela seja um pouco deflacionada, essa não previsão da pandemia. Outra coisa, outro passo importante é a definição dos índices, dos indicadores, das metas de entrega de bens e serviços e a alocação de recursos aos programas para o período de 4 anos. No ciclo da política pública, é importantíssimo essa fase é uma fase que a gente chama que é a fase de avaliação. Eu não posso ter política pública sem avaliação. Então, no PPA, tem que estar consignado esses indicadores, as metas de entrega, para realmente eu saber. Porque quando eu chegar na fase de avaliação da política pública, se eu não tenho a definição dos índices de indicador e das metas, como é que eu vou saber que eu atingi? Como é que eu vou saber que aquela entrega foi legítima, se aquela entrega foi econômica, se aquela entrega foi efetiva? Se lá na fase onde era o planejamento, lá na fase do PPA, eu não fiz uma definição clara dos meus indicadores. Isso aqui faz com que tanto tu diga, eu consegui como não consegui, se não for bem feito. Você não tem como relacionar, não tem como informar a população se aquilo deu certo. E também não tem como informar ao órgão de controle externo, que é o Tribunal de Contas, se de fato você atingiu aquilo. Então, tem que ter uma preocupação com essa definição. É condição sine qua non para um PPA bem elaborado, essa definição de metas. A outra, o 10º passo, que é análise de viabilidade e validação dos programas. Lembra que eu falei que a política pública sempre tem que estar em revisão? Então, isso aqui, quando você começa a elaborar, pode ser que em determinado momento do PPA, você inclusive veja que não é viável a validação dos programas. Então, você sempre tem que estar, antes de concluir, essa necessidade de revisão. Como eu disse, o PPA não se elabora de uma noite, nem trancado num único gabinete. Pode ser que durante a execução, dependendo do período, do cronograma definido lá no 2º passo, no 4º passo, você tenha programas que se tornem inviáveis a partir da elaboração da estimativa da receita do município. Então, você tem que ver essa análise de viabilidade, tem que ver a validação dos programas e o ajuste desse programa, certo? Após isso, finalmente, depois assim, dessa exaustiva alteração, a elaboração do projeto de lei do PPA e seus anexos e a elaboração da mensagem da prefeitura para envio à Câmara Municipal. Correto? Esses são os 11 passos. Lembra que eu falei que a gente precisava destacar
destacar aquele item. E é bem aqui, nessa tabela aqui, é que você vai ver a metodologia. Melhor dizendo, materializar a metodologia, que é o que fazer. O que fazer eu vejo como necessário é definir uma visão de futuro sobre a cidade e seu território. Como fazer? A comissão encarregada do PPA deve promover oficina de debates utilizando ferramentas metodológicas adequadas, envolvendo diretamente o prefeito e demais dirigentes do órgão. O prefeito ele não pode se eximir dessa responsabilidade de estar sempre conversando com a equipe de elaboração do PPA. Ao designar a comissão, ele não pode esquecer que ele precisa se relacionar com essa comissão. E qual é o objetivo dessa? É estabelecer a dimensão estratégica do plano, os valores que deverão orientar toda a sua elaboração e permitir o alinhamento e a potencialidade de oportunidades do PPA estadual e federal. Certo? Nessa parte metodológica, está bem claro o que fazer, como fazer, o objetivo. Outra coisa importante que deve ser observada é explicar a realidade selecionando problemas de alto valor. Nós sempre vamos trabalhar no PPA com alto valor, com valor agregados, não com coisas menores que o dia a dia, a atividade ordineira da administração resolve. Esta fase implica construir uma expectativa para a realidade do município. Ela implica em fazer um inventário de todos os programas em andamento, identificar os atores sociais relevantes, conhecer o território através das suas demandas sociais e mapear restrições legais e orçamentárias. É muito importante na fase metodológica observar isso. Por quê? Qual o objetivo que pretende? A explicação da realidade do município, considerando a visão de futuro desejada e saber se ela é fundamental para desenhar com mais rigor e assertivo os programas e os projetos que serão executados para a entrega da prestação do serviço público, da política pública. Correto? E eu tenho a observação B aqui, que é importante destacar, que são linguagens que vocês vão ter que estar acostumados quando trabalhar a questão do PPA, que é a inclusão de políticas públicas específicas para a primeira infância, para atingimento de elaboração de políticas públicas voltadas à efetiva garantia desse direito constitucional, que é a proteção à primeira infância. O tribunal recentemente aderiu a esse movimento nacional de buscar maneiras de controle para ter mais transparência e efetividade nas despesas públicas voltadas à primeira infância. Então, é interessante. E os ODS, que serão tratados no final de maneira magistral, tenho certeza, que é uma política, uma coisa que eu sou fã, que é os ODS, vai ser muito bem desenhado, então, os PPAs eles já devem sinalizar e dispensar bastante tempo para atingimento desses dois grandes marcos regulatórios, a primeira infância e os ODS, correto? Eu acho que eu falei dentro do meu tempo, eu tenho que deixar algumas perguntas para ser atendida. O meu e-mail para atendimento, para eventuais dúvidas é esse. Eu agradeço ao doutor Nava pela paciência, que eu devo ter estourado o meu tempo, com certeza. E eu encerro esse momento agora, deixando uma frase da Cora Coralina, que é muito importante para quem elabora PPA. Alguém deve rever, escrever e assinar o ato do passado, antes que o tempo passe tudo ao raso. Obrigado, doutor Nava. Tem algumas perguntas aí que devem ser observadas, correto? Perfeito. Obrigado, eu que agradeço. Foi quase no tempo. Mas perfeitamente perdoado, porque o tema é instigante, realmente. Mas eu vou, dado o adiantado da hora, nós vamos priorizar aqui uma pergunta e as demais perguntas serão sistematizadas pela Escola de Contas, respondidas e encaminhadas para os participantes. Então, a pergunta que foi selecionada aqui é a do senhor Joaci Vanderlei de Souza. Ele diz o seguinte: sendo a LDO elaborada à luz das metas estabelecidas no PPA,
como ajustar o planejamento municipal, haja vista os prazos de envio dos projetos no primeiro ano estarem, entre aspas, desconectados. E ele bota as datas 15/4 e 31/8. Bem, são duas coisas que nós temos que observar para atender, para atingir esse prazo. Primeiro, é obrigação da instituição da comissão de transição. A comissão de transição vai ter que funcionar para que isso aconteça, claro, que de janeiro a março não dá. Mas eu digo, é importante consolidar uma comissão de transição e o prefeito novo de primeiro mandato, no primeiro dia, já sabendo do que ele tem por vir, instituir logo essa comissão como do primeiro ato. E quando ele nomeia seus secretários, quando ele nomeia os presidentes de comissão de licitação, quando ele nomeia todo o seu staff, ele já tem que botar na ordem do dia, se não for no primeiro ou no segundo, criar essa comissão para que esse prazo, embora exíguo, mas que dá para atender. Correto? Perfeito. E eu vou fazer um adendo à fala do Fábio Alex e lembrar, porque a pessoa que perguntou, ele fala do primeiro ano. Eu estou entendendo que é o primeiro ano do mandato. O primeiro ano do mandato vige o PPA do ano elaborado anteriormente. Então, esses prazos, eles podem perfeitamente ser cumpridos, me parece, porque durante o primeiro ano de mandato ele vai executar o PPA que foi elaborado anteriormente, porque o PPA ele é elaborado no primeiro ano para viger até o primeiro ano subsequente do outro mandato. Me parece que essa pergunta dele, ela se completa com o que a resposta se completa com o que o Fábio disse, com esse adendo nosso. Me parece que é por aí. Acho que ele esqueceu um pouquinho aqui de que no primeiro ano de mandato do prefeito, ou do governador, ou do presidente da República, ele executa o PPA do seu antecessor, ou dele mesmo, se ele for reeleito, no caso, e o que possibilita também, durante esse ano, ele fazer, através de lei, claro, os ajustes que forem necessários nesse PPA, se o tempo der, claro. Mas se não der, já tem um PPA pré-elaborado que ele tem que executar em cima dele, que ele vai elaborar a LDO e, por consequência, a LOA. Muito bem, mas pelo adiantado da hora, como eu já tinha anunciado anteriormente, é isso. Eu quero agradecer muitíssimo aqui o nosso brilhante palestrante, o nosso querido Fábio Alex, que sempre tem colaborado conosco na escola, com o seu conhecimento, com a sua boa vontade, para o engrandecimento não só do Tribunal de Contas, mas, sobretudo, e crescimento da gestão pública, né? melhorar a gestão pública, para que os beneficiários, que somos nós todos cidadãos, possamos colher os frutos desse benefício. Portanto, eu quero, já agradecendo e finalizando, agradecer, sobretudo, todos os participantes, que são as pessoas que nos assistiram, que estiveram presentes aqui conosco, conectados, e então eu devolvo agora a palavra ao nosso mestre de cerimônia para dar sequência ao evento. Muito obrigado a todos, fraterno abraço.